Olá, amigos, que a paz, que a bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar na sua casa, na sua vida. Eu sou o pastor Leandro, da Igreja Santuário das Moradas do Altíssimo. Eu quero trazer uma palavra aqui para você, a palavra abençoada do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus disse que nós temos que fazer para ser o discípulo dele? E o que é ser um discípulo do Senhor? É ser aquela pessoa que vai andar com ele. É ser aquela pessoa que vai entrar no reino dele. Aquela pessoa que vai ser a melhor amigo do Senhor. Aquele que vai poder tomar posse da glória, tomar posse da herança que o Pai, o Deus Altíssimo, deu ao Senhor Jesus. Os discípulos são os seguidores, são os fiéis, são os que abandonaram tudo e todos para servir o Mestre, para agradar o Mestre. Foi assim que eu fiz. Quando eu comecei na igreja, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, decidi entregar a minha vida a Jesus, e a entreguei não dentro de uma igreja, mas eu entreguei a minha vida ao Senhor dentro do cemitério, vendo a minha mãe se enterrar, quando a minha mãe morreu. E eu decidi ali, vendo a minha mãe sendo enterrada, a entregar a vida a Jesus e servir a Jesus. Quando eu comecei a pregar, quando eu fui ser pastor, começar o ministério de pastor, eu dei tudo para Jesus. Eu entreguei a minha vida de verdade para Jesus. Eu entreguei a minha casa, deixei o meu trabalho, entreguei toda a minha casa mobiliada, eu dei para Jesus, eu dei para a igreja, para servir a Jesus. Porque foi assim que Eliseu fez. Eliseu matou todos os seus bois, os seus bens, e deu para o povo, e seguiu Elias no ministério, porque ele foi chamado para ser um profeta. Eu fui chamado para servir a Jesus, então eu larguei tudo. E aqui em Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim: o serviço de Cristo exige abnegação. O serviço de Cristo exige abnegação. Ou seja, se nós não se negar a nós mesmos, não podemos servir a Cristo. Muitas pessoas estão enganadas, estão vivendo um engano, até mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque elas não têm se negado dia após dia para servir o Mestre, para fazer a vontade do Mestre. Olha o que Jesus diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus ensinou. Se nós não aborrecer, ou seja, se nós não amar mais a Jesus do que nosso pai, do que nossa mãe, do que nossa esposa, nosso esposo, do que nossos filhos, nós não podemos ser servo de Cristo. Se nós não aborrecer o nosso corpo, a nossa carne, não podemos ser servo de Cristo. O que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que para ser um discípulo dele, que para herdar a vida eterna, que para tomar posse das suas promessas, temos que negar tudo. Como Abraão negou tudo, como Abraão teve a fé de entregar até seu próprio filho. Ele entregou, ele teve a fé. Aquilo que Abraão mais amava, ele entregou para Deus quando Deus pediu.
Aí Deus disse: Abraão, hoje foi provado que você crê, que você nega os seus desejos para atender a minha voz. Quantas pessoas, até pessoas que estão pregando a palavra de Deus, estão até no altar, mas só ele pisa na igreja um dia na semana e o resto da semana ele vive na academia, ele vive jogando bola, ele vive fazendo as coisas da carne, na praia. E aí, Jesus foi bem claro, nós temos que aborrecer. O apóstolo Paulo disse, nós temos que matar a nossa vontade terrena. O que é matar a vontade terrena? O apóstolo Paulo disse, eu esmurro meu corpo todos os dias, reduzo ele a nada. O que para mim era bom, era riqueza, era o agrado da minha carne, hoje eu tenho como refúgio, ele falou. O apóstolo Paulo, ele foi criado no meio dos sacerdotes, dos principais, gente poderosa, gente rica. Ele foi criado com tudo do bom e do melhor. Ele estudou, ele fez teologia na melhor faculdade que existia em Israel, os pés de Gamaliel. Ele estava acostumado com tudo que era bom. E aí, quando ele viu Cristo, quando Cristo apareceu para ele, e ele se entregou a Cristo, ele disse, agora todas essas coisas eu tenho como refúgio, como lixo na minha vida, só para servir a Cristo. Paulo disse, eu sozinho trabalhei mais do que os 12 apóstolos, porque ele não perdia tempo. Ele não perdia tempo fazendo coisas que não era para fazer. Porque ele sabia que Jesus tinha ensinado, para ser meu discípulo, Paulo, tem que se negar a si mesmo todo dia. Se negar todo dia. Então, para nós seguir a Jesus, para nós fazer a vontade de Jesus, meu irmão, você vai ter que botar ele acima de tudo e de todos. Você vai ter que andar em fidelidade, honestidade, santidade, ser santo, ser fiel, ser honesto, largar tudo, só para servir o Senhor, só para fazer a vontade do Senhor. Eu estou servindo ao Senhor e eu não estou servindo por dinheiro não. Eu sirvo porque Ele me vocacionou desde criança. Eu sou pastor desde criança. Desde criança, Deus, o Senhor, me separou dentre dos meus irmãos. E só eu era que vivia numa fazenda, cuidando de ovelhas, cuidando de vaca, de animal. Deus me vocacionou desde criança. E meus irmãos, nenhum deles nunca gostou de fazenda, de ovelha, de boi, de jumento, de cavalo. Mas eu sempre gostei, porque era a ordem de Deus, o plano de Deus na minha vida. Deus me vocacionou e faço tudo por amor a Deus. Peguei tudo que eu tinha, entreguei nas mãos de Jesus para fazer a obra de Jesus. Peguei tudo que eu tinha e entreguei para Jesus, dei na mão de Jesus para fazer a obra para Ele de graça. Eu fui o maior ofertante, o maior dizimista para fazer a vontade de Jesus, para seguir pregando a palavra de Jesus. E ele diz aqui, se você quer ser verdadeiramente meu discípulo, então se negue. Não olhe para o dinheiro, não olhe para as coisas desse mundo. Eu pouco me lixo, eu não quero saber de nada das coisas desse mundo. Eu me acordo lendo a Bíblia e vou dormir lendo a Bíblia. De madrugada eu estou com a Bíblia. Eu estou pregando todo dia, toda hora, para uma pessoa no meio da rua, no mercantil. Quando eu vou cortar o cabelo, eu prego para o cabeleireiro. A última vez que eu cortei o cabeleireiro falou para mim, rapaz, a minha vida não vai para frente, o que é que eu faço? Eu peguei, abri a Bíblia no celular e preguei para ele, ele se converteu lá dentro e disse, pastor, a partir de hoje eu vou fazer o que o senhor quer. Deus me chamou para me pregar a palavra, eu não só prego para a multidão não. Tem pregador que ele só sobe no altar se tiver milhares de pessoas, se não tiver ele não sobe. É pregador? Que conversa é essa? Jesus andava de uma cidade para outra para pregar para uma pessoa. Ele falava o evangelho para uma pessoa e ele não cobrava nada.
E ele está dizendo aqui, se nós não aborrecer a nosso próprio corpo, nós não podemos ser discípulo dele. O nosso corpo quer o quê? O nosso corpo quer lazer. Mas para você ser discípulo, você tem que acabar com o lazer. O seu corpo, ele quer o quê? Ele quer que você vá brincar, ele quer que você vá descansar, ele quer que você pare de pregar a palavra. O seu corpo, o meu corpo, ele odeia que nós venhamos orar, ele odeia que nós venhamos ir para a igreja, ele odeia que nós venhamos fazer o jejum. E nós temos que fazer o que Paulo e o que Jesus fez. Eles reduziram o corpo a nada, eles mataram o corpo. A Bíblia diz que Jesus, ele pregava todo dia na sinagoga e no templo, e à noite ele ia pousar no monte. Ou seja, ele estava matando, ele estava destruindo o seu próprio corpo, o seu próprio eu. Aí ele diz aqui, no versículo 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse no versículo 33 de Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero ver pastores, bispos, apóstolos, pregar sem esperar receber uma moeda de ninguém. Eu quero ver pessoas que diz que ele prega a palavra de Deus por amor, mas eu quero ver ele pregar sem esperar receber uma moeda de ninguém. Esperar receber nada, mas pregar por amor. Eu quero ver quem é que vai renunciar tudo. Eu quero ver qual é o pregador que vai deixar de ter o lazer, deixar de ir para a academia, deixar de ir para a praia, deixar de ir para o sítio, deixar de ir para isso, para aquilo outro, para o shopping, para ir dar alimento para os moradores de rua que estão morrendo, que estão sofrendo. Esses, Jesus diz, que são os discípulos, os que negaram tudo somente para servir a Jesus. E eu vou fazer isso até eu morrer, porque foi para isso que Deus me chamou. Deus me tirou do mundo, desde 6 anos de idade, que eu comecei a fumar, a beber, a usar droga até os 21 anos de idade. Viciado, drogado, criminoso, fui traficante, usuário de todo tipo de droga. Deus me libertou. Eu gostava de tudo que é lazer nesse mundo, eu gostava. Só que agora, Jesus disse, ei, acaba com isso. Agora, ou você me serve, ou você não é meu discípulo. Agora, o seu lazer é pregar no altar. O seu lazer é dar comida a quem tem fome. O seu lazer é ler a Bíblia, é jejuar, é orar, é subir o monte. Esse é o nosso lazer. Porque Jesus foi bem claro. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar
tudo que você tem só para servir a Cristo, você não é discípulo dele. Você pode ser apóstolo, você pode ser bispo, você pode ser o que for. Se você sobe um dia no altar, 2 dias na igreja para servir a Cristo, e o resto da semana você serve ao seu corpo, você serve ao seu prazer, você não é discípulo de Cristo. Porque quem é discípulo de Cristo serve somente a Cristo. Quem é discípulo de Cristo não serve o seu próprio corpo, não segue as vontades do seu corpo, segue a vontade do Espírito, a vontade de Cristo. A Bíblia diz que João Batista, ele não robustecia o seu corpo físico, mas cada dia que passava, o seu espírito ficava cada vez mais forte, porque João Batista todo dia estava de jejum, oração, consagração, andando em fidelidade, falando a verdade de Deus na cara de qualquer um. O rei Herodes, ele chegou e falou: ó rei, se converta, porque você está com uma mulher que não é sua, é da sua irmã, e Deus vai pegar você. E a Bíblia diz que Herodes tinha medo de João Batista e dizia: eu não posso fazer nada contra esse homem, porque esse homem é santo. João Batista não tinha medo de falar a verdade, não. João Batista, ele pregava a verdade porque ele estava cheio do Espírito Santo ungido. Então, eu quero dizer para você, se você não negar tudo, se você não largar tudo dessa vida para servir a Jesus, ele disse: você não pode ser meu discípulo. Nós estaremos aqui em Maracanaú, no Conjunto Timbó, aqui no Ceará, na igreja Santuário das Moradas do Altíssimo, na Avenida Maria Dini Anchieta Vasconcelos, esquina com a rua 114, número 261. Todos os dias, buscando Deus, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra. Você que precisa, você que mora aqui no Timbó, você que mora aqui em Maracanaú, venha buscar a Deus, venha buscar o Senhor, para que Deus possa mudar a sua vida, possa transformar a sua vida, possa restaurar a sua vida. Toda quarta-feira, a minha esposa, a missionária Letícia, estará fazendo uma reunião com as mulheres, a reunião das mulheres virtuosas, onde ela vai sempre estar pregando a palavra, para que as mulheres saibam como Deus quer que ela viva dentro da sua casa, no seu casamento, e Deus vai abençoar. Eu quero fazer uma oração agora por todos que estão vendo essas imagens, me ouvindo, e Deus vai abençoar a sua vida. Meu Deus, eu oro, meu Pai, agora por estas pessoas, que o Senhor visite cada casa, cada pessoa que está vendo, meu Pai, essa programação. Que o Senhor, meu Deus, envie o teu poder para curar o cego, o paralítico, o leproso, o canceroso, o aidético, o que tem diabetes, colesterol, o que está endividado, que as dívidas sejam pagas, o que está desempregado, que, meu Deus, a porta se abra. Meu Pai, eu profetizo a vitória na vida dessas pessoas. Eu profetizo a mudança. Eu profetizo a restauração. Meu Pai, assim como o Senhor mandou Ezequiel profetizar sobre os ossos secos, o Senhor disse: Ezequiel, será que esses ossos podem reviver? E Ezequiel, não muito acreditando, disse: o Senhor sabe, Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode e faz o impossível, porque os meus olhos já viram muitos prodígios, muitos milagres do Senhor fazer. E eu profetizo, essa pessoa que não aguenta mais, que está triste, que está desanimada, que está aflita, que está cansada, meu Deus, que chegou no fundo do poço, eu profetizo que a mão do Senhor esteja sobre ela agora, e que tire ela do fundo do poço e muda a história dela, em o nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Meu Deus, eu profetizo a vitória, a restauração, que haja paz, que haja saúde,
que haja a bênção do Senhor na casa, na família, em tudo do teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Deus quer mudar a sua vida. Igreja, Santuário das Moradas do Altíssimo, na Avenida Maria Edini Anchieta Vasconcelos, esquina com a rua 114, número 261, às 8 da manhã e às 7 horas da noite. Terça-feira, culto da proteção familiar. Quarta-feira, culto das mulheres virtuosas. Quinta-feira, oração pelo trabalhador. E sexta-feira, o clamor pela cura e a libertação. E domingo, da salvação e do avivamento. Venha estar conosco aqui no Conjunto Timbó, em Maracanaú. Um abraço, que Deus abençoe a todos e fique na paz.